É, hora do Moá. Uma garota continua reencarnando depois de sua morte. Depois de nascer como filha ilegítima de uma família rica em sua primeira vida, e ser perseguida por ser a filha de um demônio na sua segunda vida, ela desiste de tudo na sua terceira chance, quando de repente, percebe que reencarnou como uma maga lendária capaz de ver espíritos de mana. Ela planejava deixar para trás a sua família condenada nessa vida, mas coisas estranhas começam a acontecer, e ela decide tentar. Então ela diz a si mesma: vou viver com a minha família nessa vida. Ou eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é essa chance, eu aceitarei, e espero que aproveite. A história começa no Ducado de Lavien. Uma mulher está falando com um bebê, perguntando se eles deveriam comer agora. O bebê acha isso ótimo. A mulher continua dizendo como sua senhora é muito gentil e não chora. A mulher menciona que ela deve ter estado muito faminta, pois já tinha comido tudo, e mesmo assim ela não se preocupa nem chora. O bebê pensa que não chora ou se preocupa, não porque é uma criança particularmente boa ou gentil, mas porque não pode reclamar nesta idade, pois já está vivendo sua terceira vida. A mulher questiona quando o chefe da família dará um nome à criança. Mas para nossa protagonista, que já está vivendo sua terceira vida, ela não se importa se tem um nome ou não, pois em sua vida anterior, ela nasceu como uma filha indesejada por seus pais e morreu miseravelmente. Ela ainda se lembra de como seu pai mencionou que foi forçado por sua mãe a reconhecê-la, e que ela não deveria esperar viver como sua filha. Sua primeira vida foi como filha legítima de uma família rica, e apesar de ser discriminada desde o nascimento por questões familiares de herança, ela logo foi assassinada. Em sua segunda vida, ela nasceu como filha legítima do líder de um culto demoníaco. Seu pai ficou surpreso pois ela nem mesmo chorava quando via sangue. Ela pensou que pelo menos seu segundo pai biológico seria como um verdadeiro pai para ela. Ele cuidaria dela, mesmo que ela tivesse que estudar várias artes marciais para obter seu reconhecimento. Mas na verdade, ele apenas a manteve viva por capricho. Ele disse que se a deixassem ir assim, seria como revelar a todos as habilidades da família. Lágrimas caíam pelo seu rosto, enquanto ele dizia que eles devem atacar o problema pela raiz. Ele viu os esforços dela como uma ameaça à sua posição, e a expulsou. Ela também foi chamada de filha do diabo maligno. Eles a perseguiram por ser a filha do líder do culto, a caçando implacavelmente, e por causa disso, sua segunda vida terminou em um penhasco. Bem no momento em que se sentiu sortuda por poder acabar com as repetidas desventuras, ela cresceu no pior ambiente, até que agora, mais uma vez ela abriu os olhos. Ela se lembra da última vez quando caiu do penhasco, e se pergunta onde está. Ela se pergunta se reencarnou novamente. Agora ela quer saber por quanto tempo continuará reencarnando, mas já que nasceu, precisa verificar qual é a situação. Ela vê uma pessoa ao lado dela e se pergunta se ela será sua mãe nessa vida. Ela se pergunta o que está acontecendo aqui, e por que está em um lugar assim com um bebê recém-nascido. Ela vê um homem e se pergunta quem ele é, olhando para ela com um olhar assim. Por alguma razão, quando viu o homem com o rosto triste, ela teve um pressentimento de que ele era seu terceiro pai biológico. Ela se pergunta se é uma criança indesejada de novo nessa vida. O homem se aproxima dela e a pega, com ela pensando para onde ele está a levando. Mas ela se sente sonolenta de repente e adormece. Ela ainda não sabia as verdadeiras intenções do homem que a levou naquele momento, mas uma coisa é certa, ela já tem vivido nesta casa por um mês, e ainda não está morta. A mulher menciona que sabe que a menininha está desapontada porque seu senhor não está vindo, mas ela deve entender que seu senhor ainda se importa. A garotinha não viu o pai que a trouxe desde então, mas para ela isso não é tão importante. Quando ela pensa de novo sobre suas vidas passadas, talvez seja melhor se eles dois não se virem. Ela sabe que aquele é um tratamento excelente comparado às vidas anteriores, ela só precisa ficar quieta e se tornar independente. Então, alguém chama por Miss Had, e duas criadas entram correndo ao mesmo tempo e se trombam caindo no chão. Outra criada aparece e diz a elas como tinha dito para estarem em ordem. Nossa protagonista se pergunta quem são essas pessoas. A mulher as chama de Lilian, Exa e Perry, e pergunta por que estão com tanta pressa. Uma das criadas responde que o chefe da família finalmente decidiu um nome para a jovem garota, e seu nome é Blaise von Lavien. Elas cumprimentam a madame e se apresentam como Perry e Exa, que também mencionam como seu pai Hélio chegará em breve, enquanto Lilian menciona que quando o chefe da família chegar, a irmã mais velha de Blaise, Helena, se apresentará. Ela percebe que esse é um nome que aparece em um romance chamado Sou Amada por Todos, e pensa se Helena von Lavien não era a mulher maligna que é executada por assediar a protagonista. E ela entende que ela e Helena são meias irmãs. No romance original, Lavien é uma antagonista, que acaba sendo destruída pelo protagonista. Então, ela começa a chorar ao perceber que no final, isso significa que esta vida dela também está destruída. Elas ficam preocupadas ao perguntarem por que ela está chorando. Ela pensa se existe um ser chamado Deus, pois se sim ele realmente a odeia.
A babá, Lady Hadjet, fica feliz por Bless parecer muito corajosa e espera que ela cresça saudável e segura. Hadjet tinha falado com seu senhor antes, apontando que ele ainda não tinha dado um nome à jovem senhora. Ele perguntou por que ela estava trazendo o assunto à tona. Mas Hadjet também apontou que ele nem mesmo tinha visitado a jovem senhora, e sugeriu que ele pelo menos lhe desse um nome, comentando a estranheza da criança estar sem um. Seu senhor expressou curiosidade sobre a situação, afirmando que se algo dizia a respeito à criança, ele não queria saber. Refletindo sobre as memórias dele, ele pensa em como Hadjet sempre tinha sido assim, assumindo que sabia tudo. Lady Hadjet pediu desculpas ao ouvir que a situação de trabalho dele não estava indo bem. Seu senhor pediu para ela parar, mas ela persistiu, perguntando se ele queria que a jovem senhora acabasse como Shersa. Seu senhor bateu na mesa enfurecido, a avisando para não mencionar o nome dela descuidadamente, mas Lady Hadjet se recusou. Ela apontou como Helios que tinha trazido a jovem senhora, então ele deveria assumir a responsabilidade. Lembrando de uma conversa passada, ele nota que Shersa tinha nomeado a criança de Bless, enquanto ela perguntava se ele iria protegê-la. Lady Hadjet também pediu a Helios a vir ver a jovem senhora para que ele não se arrependesse, como tinha acontecido com Shersa. Na história de Amada por Todos, tem uma protagonista feminina que atrai a atenção de todos. Ela era uma história de harém reverso, com 3 personagens masculinos. Ela pensa em como aquela é uma história dos sonhos, onde todos os personagens no romance amam e prezam pela heroína. Foi uma história que ela leu repetidamente em sua primeira vida. Ela realmente gostava de ler graças aos protagonistas masculinos, mas isso não significava que ela queria entrar nesse mundo. Na época ela estava obcecada por esse romance, desde por quem eram os protagonistas masculinos, até pelo passado dos personagens, e pelo final da história. Ela então pensa que talvez possa salvar Lavien, que certamente será destruída. Mas ela realmente não quer se adiantar, e sabe que não deve ter esperanças, já que não quer ser traída. Seu terceiro pai, que ainda não veio vê-la, não quer fazer nada de bom. E não apenas seu pai, mas também sua irmã Helena, a mulher maligna que é sua irmã mais velha, que não só assedia a heroína, em outras palavras, ela também a considerava um espinho em seu caminho. Helena vê Bless como uma pessoa sem vergonha por ser uma filha ilegítima. Ela costumava dizer que ela não tinha uma irmã, então, por isso Bless devia se comportar bem. No final, ela está destinada a morrer por causa dos malfeitos de sua irmã. Então, não importa como ela olhe, essa família não vai beneficiá-la. Ela se pergunta qual é o ponto de enfrentar dificuldades se ninguém se importar se ela se for. Ela sabe que vai economizar dinheiro e sair antes que Lavien fracasse. Ela pensa que sendo do ducado, eles devem ter muito dinheiro. Lady Hadjet vê e menciona que Bless está cheia de energia hoje, assim como Bless pensa que parece que Lady Hadjet é sua criada exclusiva. Lady Hadjet pega e menciona que Bless parece muito calma, assim como sua mãe. Bless pensa no que ela sabe sobre ela, e julgando pelo comportamento das outras criadas, ela parece ser a criada de mais alto escalão entre elas, e se pergunta quanto tempo ela está na casa do duque. Ela sabe que ninguém deveria se importar com ela, já que é uma filha ilegítima, mas também acha estranho ela ainda ter alguém como Lady Hadjet ao seu lado. Lady Hadjet fala que como o tempo está bom hoje, elas devem dar um passeio. Essa é a primeira vez que ela sai desde que chegou à família, achando o lugar realmente espaçoso. Lady Hadjet menciona como realmente queria apresentá-la ao Ducado de Lavien, onde ela pertence, e menciona que é uma honra poder servir o melhor duque do Império de Lias. Havia 4 ducados que caminhavam ao lado do Império desde o seu início. A família imperial de Lias possui o sangue de um dragão. Lavien, o dos milagres, capaz de curar toda a vida. Ed dos venenos, capaz de lidar com todo tipo de veneno. Gold do brilho, abençoado pelos espíritos, e o Sidle da eternidade, coberto pelos véus. Cada um desses ducados recebeu uma habilidade especial. Então, ela pensa se isso significa que seu corpo também tem uma habilidade, a habilidade de cura de Lavien. Lady Hadjet então informa que elas chegaram. A mulher mostra a ela a estátua e pergunta se ela achava legal. Bless pensa que parece Helios, antes de Lady Hadjet mencionar que é o primeiro da família Lavien. Com Bless percebendo que ele não é Helios, Lady Hadjet menciona que ele também se parece muito com o atual duque. Uma pessoa chama Lady Hadjet por trás, e pergunta quem elas têm com elas. Ele questiona se essa não é a filha ilegítima que o duque de Lavien trouxe consigo. As criadas ficam surpresas, antes dele perguntar se as criadas de Lavien não são educadas o suficiente, afinal, como ousam bloquear seu caminho. Lady Hadjet diz às criadas para recuarem, e cumprimenta Heinrich von Ed, fazendo Bless se perguntar se é realmente ele. Heinrich von Ed é o personagem sombrio do romance original, que consegue o que quer a qualquer custo. No original, ele foi descrito como a pessoa mais obsessiva. Ele usa Helena na história, sendo uma das pessoas que destruiu Lavien. Ela fica surpresa ao pensar no porquê esse personagem sombrio está na mansão Lavien. Então ele diz a ela que ela é sua sobrinha.
Isso faz a protagonista se perguntar se Enrich é seu tio, o que significa que ela também é uma Ed. Ela fica confusa, pensando que ser sobrinha desse personagem sombrio deve ser uma informação importante, então se pergunta por que não tinha isso no romance original. Lady Had informa Enrich que ele não pode vir até lá sem aviso. Ele pergunta se isso significa que um tio não pode vir ver sua sobrinha sem ter que avisar. Ele diz a ela que é suficiente, e promete que será mais cuidadoso na próxima vez. Ele menciona que seu propósito de vir aqui hoje já foi alcançado, e ele estava apenas curioso, já que ouviu que ela se parecia com sua irmã. Blaise de repente fica atordoada, e se pergunta se algo a picou agora. Lady Had diz a ele que não permitirá mais absurdos, e que Blaise é a jovem senhora delas antes de ser sobrinha dele. O homem pergunta se não há nada que uma criada de Lavie tema. O que ela responde que isso é apenas quando ele, Enrich, não cruza os limites. Depois disso ele menciona que irá agora, e ela diz para ele ter mais cuidado na próxima vez. Ao mesmo tempo ele fala para ela ficar de olho em Blaise. Em seguida Lady Had pede desculpas a Blaise, mas Blaise fica ansiosa de repente, ao perceber que está sem fôlego. Ela não quer adoecer, mesmo reencarnando de novo. Ela tentava desviar sua atenção da dor, e sua situação se tornava miserável. Ela sonhava como uma idiota pelo afeto de uma família, por isso ela realmente odiava estar doente. Blaise está chorando, com Lady Had pedindo para acreditar que é tudo para o bem dela. Ela não sabe o que significa, mas como ela foi a única que foi gentil com ela, Blaise deseja confiar nela. Helios pensa como Shersa era sua única bênção, e até ela acabou sendo uma espiã de Ed enviada para destruí-lo. Ele se lembrou de um incidente passado, que a acusou de achar divertido brincar com ele, chamando seu nome de Shersa antes de corrigi-lo para Roxil von Ed. Toda sua tragédia começou depois de descobrir sua verdadeira identidade. Ela pediu desculpas por enganá-lo todo esse tempo, mas confessou um amor genuíno por ele, independentemente da missão. Ela insistiu que seus sentimentos eram sinceros, e expressou o desejo de ser feliz com ele e com o filho deles. Naquela época, Shersa já estava grávida dele, intensificando ainda mais seus sentimentos de traição. Ele questionou como poderia acreditar em alguém que o tinha enganado continuamente, afirmando que agora tudo o que ela dizia parecia falso. Ela implorou para ele não dizer essas coisas, mas ele insistiu que não queria vê-la, e a pediu para voltar para Ed. Vários meses se passaram desde a separação deles, e sem vestígios de Shersa. Ed mencionou que não sabiam onde ela estava, então, cheio de preocupação, ele partiu para procurá-la, esperando que ela estivesse segura. Desesperado para encontrá-la, ele abriu uma porta e a viu deitada, ficando horrorizado ao se aproximar dela. Ele logo percebeu que a energia que sentia era o veneno de Ed. Ele se perguntou se Enrich era o responsável, incapaz de compreender como ele poderia fazer isso com a própria irmã. Embora suspeitasse que Enrich poderia ter matado Shersa, ele pensou quem tinha causado a situação. Ele logo se culpou por tudo, e jurou não afastá-la como tinha feito antes. Vendo um bebê ao lado dela, ele percebeu que era sua filha. Recuperando as palavras de Shersa sobre nomear sua filha de Blaise se fosse uma menina, ele de repente volta a si, entendendo que agora tudo isso era passado. Ele reconhece que mesmo que se arrependa agora, Shersa não voltará. Lady Had de repente entra na sala e chama seu nome. Ele responde que assim como tinha dito antes, mas ela logo o interrompe, dizendo que há um problema, pois a jovem senhora Blaise foi envenenada, assustando Helios. Lady Had informa a Helios como ela mal caiu no sono, e sua condição piorou desde que Sr. Enrich a visitou essa manhã. Ela continua dizendo que está claro que ele fez algo ao corpo da jovem senhora na ocasião, e se a deixarem assim, será bastante perigoso. Helios pensa em como não foi o suficiente usar Shersa como uma peça de xadrez e tentar matá-lo, e agora está tentando matar a única filha de sua irmã. Ele pergunta a Lady Had se até isso faz parte de seu plano. Então, ele se lembra do dia em que foi escolhido como chefe da família. Mas ela questiona sobre o que ele está falando, e diz que tinham algo mais importante agora. Ela pergunta se ele não deveria pensar em como salvar Blaise. Ela diz a ele que não importava que ele seja um Lavien, pois ele não pode fazer nada sozinho. Acontece que o poder dos 4 ducados são equilibrados entre si. Helios pergunta o que ela quer que ele faça, o que ela responde que sabe um jeito simples, e tudo o que ele tem a fazer é trazer o sangue do dragão, o sangue da família real, causando o homem uma expressão surpresa. O imperador do Império Lias é chamado de dragão, e se diz que seu sangue contém um poder que transcende os humanos. Antigamente, ele era cobiçado por pessoas estúpidas e gananciosas, mas o fim daqueles que cobiçam o sangue do dragão impiedoso era sempre a morte. Ele pergunta se Had tem certeza de que Blaise pode ser salva se ele trouxer o sangue do dragão, o que ela responde que tinha certeza. Ele pensa que ainda não sabe de que felicidade Shersa estava falando, mas promete cuidar da bênção que ela deixou, ele protegerá Blaise a todo custo. Ele informa a Lady Had que está indo para o Palácio Imperial. Ele pensa em como o imperador estaria em seu escritório agora.
Não há nada mais que possam fazer, mesmo que desejem que Lavien seja subordinada à família imperial em troca do sangue, se ao menos ele puder salvar a linhagem de Shersa. De repente alguém à frente menciona que é uma coincidência ver o Duque de Lavien ali. É um jovem rapaz, que menciona que o Duque quer não está lá. Ele é o terceiro príncipe de Elias, Eldian, que pergunta se o que ele veio procurar foi o sangue do dragão. Hélios fica chocado ao ver o terceiro príncipe do Império. Ele se pergunta se isso significava que todo o poder do sangue da família real era herdado. Hélios diz ao terceiro príncipe que se ele sabe o que ele quer, então parece que o terceiro príncipe pode dar a Hélios isso. Hélios pergunta o que ele deseja em troca, e Eldian responde que é bom de ver como o Duque é perspicaz. Ele menciona curioso que o amor por seu filho é algo extremamente desconhecido para ele. Então, Eldian questiona se eles não devem ir primeiro à casa do Duque para salvar seu precioso bebê. Na mansão do Duque Lavien, Helena está andando pela casa quando avista Hélios, e se pergunta para onde o pai está indo a essa hora. Ela percebe que o pai tem vindo aqui com frequência ultimamente, então se pergunta se há algo aqui. Ela olha para dentro do quarto e vê Blaise, notando que o rosto dela está bastante vermelho, e imagina que ela está com febre. Ela fica preocupada, e pergunta onde dói. Ela sabe que em momentos assim, se ela tivesse sido capaz de controlar o poder de Lavien adequadamente, ela poderia ter curado Blaise. Mas em vez disso, ela ficará ao lado dela, já que é solitário estar sozinho quando se está doente. Ela pergunta se o bebê gostaria que ela cantasse uma música para ela. Ela canta uma canção para Blaise, quando percebe que alguém está chegando. Ela se pergunta o que deve fazer, pois vai se meter em problemas se descobrirem que ela está andando pela casa no meio da noite. Helena se esconde embaixo de um armário, e ouve alguém dizer filha preciosa do Duque, e depois ouve ele agradecer a alguém por sua bondade. Ela fica atordoada ao perceber que essa é a voz de seu pai, Hélios. Eles saem enquanto ela pensa que não sabe sobre o que era a conversa. Ela repete a frase, a filha preciosa do Duque, e sabe que não parece que estavam falando dela. Ela se pergunta se isso significa que esse bebê é a filha amada de seu pai. Ela percebe que os olhos do bebê têm o mesmo roxo escuro que os de seu pai, e quando se trata de seus próprios olhos, eles são muito claros. Ela sabe que é bonito e menciona como o pai nunca vem vê-la, mas veio ver esse bebê. Ela se pergunta por que o pai nunca vem vê-la, e se pergunta se é porque ela não se parece com seu pai. Lágrimas caem pelo rosto dela, enquanto ela pergunta ao bebê se talvez se esforçar mais, o pai virá vê-la também. Ela então se senta no chão, mencionando que espera que o pai também a ame. Depois disso, Blaise pensa como já faz semanas desde que ela possuiu aquele corpo, e está enfrentando a maior crise desta vida, que é ter Helena ao seu lado. Ela menciona que o pai delas é o mago mais forte do Império, e pergunta se ele não é incrível. Mas Blaise não está nem um pouco interessada. Ela sabe que as histórias dessa criança são todas sobre Hélios, querendo que ela pare. Houve duas grandes mudanças depois que ela acordou depois de sofrer com o veneno de Ed. Uma delas é que Helena começou a visitá-la. Blaise tem certeza disso, com esse cabelo preto e olhos roxos claros. Helena é a vilã original da história. Ela lembra como ela foi influenciada por Enrich, sendo mais próxima a ele que de Hélios. A bebê não imaginava que aquela personagem do mal seria uma filhinha do papai. A segunda coisa que também mudou é que Hélios também começou a mostrar seu rosto por lá, o que irrita Blaise, porque ele mal vem, e mais quando vem, tudo o que faz é olhar para ela e ir embora. Então, ela não sabe o que ele quer fazer ou o que está pensando, sendo estressante para ela. Um dia, Helena diz a ela que todos dizem que ela não pode encontrar seu pai, mas talvez estejam dizendo isso porque seu pai não quer encontrá-la, apesar dela querer ver ele. Ela pensa que talvez seja porque ela é filha de sua mãe, e a mamãe e o papai pareciam estar em termos ruins. Ela então pergunta a Blaise o que pode fazer para ser reconhecida pelo pai. Helena quer receber o afeto de seus pais, assim como ela costumava querer no passado. A garotinha se pergunta como não percebeu isso antes, e enquanto pensava por um momento, ela entendeu que vendo quanto Hélios era indiferente com ela, ela deveria ter deduzido que ele também não dava o afeto adequado a Helena. Já que está em sua terceira vida, ela já desistiu do afeto familiar, mas e se a razão de Helena se tornar a vilã, sendo conquistada por Enrich, fosse realmente por causa da indiferença de seu pai Hélios? Blaise percebe o quanto isso a incomoda. Helena então conclui que ainda assim é bom que ela possa falar com ela de seu pai, então ela vai continuar voltando para vê-la, por isso Blaise não deve esquecer dela também. Blaise sabe que também está ficando entediada de ficar deitada o dia todo, então seria bom ouvir a história de Helena até que ela vá embora. Com isso Blaise pega as mãos de Helena, sabendo que isso deve ser o suficiente, pro encanto da menina. Mas vemos um homem olhando para elas de fora da porta. Ele se vira com irritação enquanto menciona o quanto isso é bobo. Ao redor delas, o círculo social estava agitado e barulhento com dois novos tópicos. Uma mulher pergunta se eles ouviram os rumores sobre a relação entre as famílias Lavien e Ed. O primeiro boato era sobre a criança de Lavien.
Um homem menciona que a família Ed tentou assassinar a criança de Lavien, e amaldiçoa Lavien. Há também um rumor de que o Duque curou pessoalmente a criança, então se perguntam se ele estaria pensando em tornar aquela criança um membro oficial. Então, uma mulher pergunta se eles ouviram falar do segundo príncipe, perguntando se ele faleceu em um acidente de carruagem. Agora restavam 4 de 6. O outro boato era sobre quem seria o sucessor do imperador. Um menino empurra Eldian, o terceiro príncipe do Império de Lias, que cai no chão. O menino menciona zombando que não era um inseto, mas sim uma pessoa. Ele olha de novo dizendo que faz sentido que ele não pudesse reconhecê-lo, já que rastejar no chão como um inseto combina com ele. Esse é o primeiro príncipe imperial, Risoli Shailias. Eldian se vira ao chamar Risoli de irmão mais velho e diz que isso dói. Mas Risoli se irrita com a palavra Yun, dizendo para ele parar com isso, a menos que ele realmente queira morrer. Risoli questiona se Eldian pensa que ele é um idiota por não saber que Eldian o ignorou na frente do pai, agindo como se não soubesse de nada. Eldian responde que nunca fez nada disso, e que era apenas um mal-entendido, o chamando de irmão mais velho de novo. Isso deixa Risoli frustrado, o fazendo gritar para ele calar a boca. Ele pergunta se Eldian pensa que se tornou algo por ganhar a atenção do pai, mas questiona se ele acha que algo vai cair no colo dele por isso. Eldian responde que nunca pensou em algo assim. Risoli o agarra pela gola e grita para ele calar a boca. Ele diz a Eldian que ele deveria ficar no chão assim pelo resto de sua vida, e não cobiçar arrogantemente o lugar dele. Ele empurra Eldian novamente, dizendo para ele ir embora. Em seguida, Risoli sai, e Eldian, sentado no chão, acha engraçado Risoli ter um temperamento tão forte. Então, alguém comenta por trás como aquele cara é um lixo. Eldian se vira e vê Lamar, seu servo pessoal. Mas Eldian menciona que pelo menos Risoli age bem na frente dos outros. Mas Lamar fica irritado, e responde que é por isso que ele é ainda mais desprezível, e diz que se ele não fosse um príncipe. Mas antes, Eldian interrompe e pergunta o que aconteceu com o que ele pediu para verificar. Lamar responde que eles disseram que ela está segura, a criança pequena, e soube que ela sobreviveu ao sangue do dragão. Há alguns dias, na residência do Duque Lavien, Eldian cortou gentilmente o dedo, deixando cair uma pequena gota de sangue. A gota caiu na testa de Blaise, e ao tocar sua pele, o sangue pareceu ser absorvido. Hélios sabia que ainda precisava de mais sangue de dragão, mas ele já tinha superado esse obstáculo. Se o Duque concordasse com o acordo, ele estava disposto a fornecer sangue regularmente. Hélios perguntou a ele o que ele queria, e Eldian se virou, afirmando que na verdade tinha 2 pedidos. Primeiro, ele queria a espada demoníaca em posse de Hélios, então Hélios tinha que prometer-lhe dar essa espada. Hélios ficou perplexo tentando responder, mas Eldian revelou que já sabia que a espada estava guardada em Lavien porque enlouquecia seu portador, fazendo o garoto sugerir usar um grande feiticeiro para controlá-lo quando ele obtivesse a espada demoníaca, e escondê-lo onde o Duque estava quando chegasse a hora. A segunda condição de Eldian era que ele retornaria antes de se tornar adulto, já que seu corpo não suportaria. Hélios mencionou que aquela era uma aposta com baixas chances, mas Eldian respondeu que aquilo não era algo que cabe ao Duque considerar. O que realmente importava era que apenas o sangue de dragão que ele oferecia poderia neutralizar o poder de Ed. Ele perguntou se Hélios concordaria, ao que Hélios declarou que não sabia a fonte da informação, mas a resposta que ele poderia dar agora já estava definida, e agradeceu a Eldian pelo acordo, que também expressou sua gratidão. Nesse ponto, com a competição pelo trono se intensificando graças à sucessão de poder, o terceiro príncipe Eldian carecia de apoio significativo. Ele parecia estar visando obter a espada demoníaca para ganhar uma posição vantajosa na competição. Hélios sabia que para manter a promessa, ele precisava resolver problemas internos primeiro, então tinha que se apressar e preparar tudo. Uma pessoa menciona como isso é ridículo, questionando se ele está dando ala oeste para aquela criança, perguntando se aquele não era um local histórico construído pelo primeiro chefe do clã. Na reunião da família do Duque Lavien, o homem menciona como é uma desgraça para casa até mesmo aceitar aquela criança na residência dos Lavien, mas a ala oeste é demais para uma menina como ela. Outro homem menciona que se é para segurança contra Ed, então há outras alas também. Hélios, irritado com os comentários deles, menciona como é estranho, e questiona se eles tinham o direito de discutir a residência de sua filha. Ele acrescenta que se eles continuarem a desrespeitar sua filha a chamando de criança estúpida, ele interpretará isso como um desafio à sua posição como duque. A atmosfera se torna fria, quando o duque se levanta e menciona que se eles têm reclamações sobre sua decisão, devem falar com ele a qualquer momento, pois ele irá pessoalmente fazer com que nunca mais consigam falar. Antes de sair, ele diz Blaise von Lavien, e esse é o nome da criança. Enquanto isso, Blaise está do lado de fora, enquanto Lady Had pergunta se todo esse lugar é a residência de sua senhora. Ela questiona se Lord Valentine não está brincando. Agora, Blaise sabe que não é a única que acha isso estranho. Lord Valentine menciona que já que o Duque transferiu o título da ala oeste para a senhora, não era uma brincadeira.
Ele é Herald von Valentin. Lord Valentine acrescenta que o Duque planeja anunciar isso na reunião dos anciãos também, então elas não devem se preocupar. Mas Lady Had ainda acha isso inacreditável. Ela entende que o quarto em que tem ficado até agora não parece ser apropriado para um bebê, e se lembra que alguns dias atrás, Helios entrou no quarto e mencionou como isso não daria certo, e que eles não podem deixá-la ficar assim para sempre, então eles deveriam mudar o quarto. Mas ela ficou com medo de que Blaise pudesse ser jogada no depósito. Agora, ela se pergunta quem dá um prédio inteiro para um bebê recém-nascido, e se Helios realmente está louco. Lord Valentine menciona que parece que ele está tentando solidificar a posição da senhora nessa ocasião, mas que realmente é uma jogada ousada dar a ala mais histórica a ela. Blaise fica chocada ao ouvir que a ala oeste é a mais histórica. Ela se pergunta que tipo de mudança de coração que seu pai teve enquanto ela estava dormindo. Ela sabe que não é ruim, mas é um pouco de um fardo. Lord Valentine menciona que eles devem entrar. Blaise percebe que Helena não sabe que ela se mudou, e nota como Helena não tem lhe visitado muito ultimamente. Ela se pergunta se algo está errado. Enquanto isso, Helena fica chocada ao ver que Blaise não está no quarto. Ela se lembra de que ela estava lá há apenas um minuto. De repente, alguém menciona que sabia que ela estaria aqui de novo. Ele é Agers von Radians, o mordomo de Helena. Ele agarra enquanto menciona como lhe disse para não vir aqui. Ela treme de medo enquanto responde que ela é uma membro da família Ed, herdando a vontade de sua mãe, então ela não deve se aproximar das pessoas de Lavien. Ele pede para ela não esquecer disso, e pergunta se ela também seguirá os desejos de Ed, o que ela responde que sim, seguirá. Ele menciona que é bom que ela saiba disso. Ele diz a ela que o bebê que ela está procurando se mudou para a ala oeste, e já que ela parece preocupada com esse bebê, ele preparou um bom presente de mudança para o bebê, perguntando se ela irá vê-la. Helena fica animada ao perguntar se ela pode realmente ir, e se está tudo bem com isso. Ele responde que claro, pois ele até preparou o presente com algo encantador. Em um flashback, Eager bate a mão na parede, irritado. Ele menciona que Shersa, mesmo em sua morte, ainda é problemática. Ele amaldiçoa Blaise e se pergunta se pode encontrar algum traço da linhagem de Ed na aparência dela. Parece que até o chefe da família Lavien está começando a prestar atenção nela. Então ele olha para um coelho de pelúcia, mencionando que ainda há um caminho. Ele diz maliciosamente que logo verão se uma explosão de mana também pode ser resolvida com a sorte. Agora, Helena encontra Blaise e lhe dá o coelho de brinquedo, mencionando que é um presente de boas-vindas para ela. Blaise fica animada, e Helena comenta que não a viu por um tempo, mas conseguiu saber que ela mora em um palácio ocidental e estava preocupada que algo poderia ter acontecido a ela, mas está feliz que sua irmã está bem. Helena pergunta a Blaise se o papai não veio hoje. Blaise pensa que, como sempre, é tudo só sobre Helios. Mas agora que ela pensa nisso é estranho, já que ele sempre vem por volta desse horário. Helena menciona que se seu pai estivesse aqui, ela não teria conseguido dar um presente para Blaise, pois Helios não gostaria dela vindo aqui, já que ela é filha da mamãe, ao contrário de Blaise. Helena acha Blaise muito sortuda, mas logo se desculpa por ter dito algo estranho, era apenas porque ela pode falar livremente com Blaise. A criança pensa em como parece que Helena pensa que seu pai a odeia, e mesmo assim ela ainda quer ser amada por ele. Para Blaise, é como se ela estivesse se vendo em sua vida anterior. Helena então pergunta se o bichinho não é bonito, e diz a ela que o mordomo que a preparou, e até permitiu que ela viesse aqui especialmente desta vez. Helena agora percebe que é hora de ir e diz a Blaise que voltará novamente na próxima vez. Blaise pensa em como Helena está sozinha, e deseja que Helena possa se aproximar de Helios. Blaise está preocupada, já que Helena é como ela em sua vida anterior. Lady Had entra e pergunta a Blaise se ela teve um bom tempo com Lady Helena. Blaise pensa em como Lady Had sabe quando Helena precisa partir, e por isso Helena pôde vir confortavelmente. Lady Had vê a boneca e menciona como é um presente adorável que Blaise recebeu. Ela diz a Blaise que Helios estará aqui em breve, então ela deveria esperar um pouco. Mas Blaise tenta responder com irritação que ela não estava esperando por Helios. Ela pensa que não é de se admirar que Lady Had diga isso, já que desde que se mudou para a ala oeste, Helios a visitou todos os dias. Ela sabia que algo nele tinha mudado para ele lhe dar o prédio histórico, mas não achava que seria tanto, com ele lendo um livro de conto de fadas por conta própria. Ela sabe que algo mudou desde que ficou doente, no entanto, esse olhar ainda é estranho para ela. Ele decide parar por enquanto, e menciona que está ciente de que tem escolhido qualquer coisa para ela até agora, mas uma vez que ela possa falar, ela será capaz de dizer a ele tudo o que prefere. Ela realmente não consegue se adaptar a essa coisa de seu pai lhe dar um presente. Essa é a primeira vez que ela já recebeu algo de sua família desde sua segunda vida, pensando na sensação de ser cuidada por alguém. Ela pensa de volta para quando conheceu Helios pela primeira vez, e não conseguia nem imaginar isso. Helios pergunta a Lady Had se Helena também a visitou hoje. Ela menciona que ela chegou e saiu antes do Sr.
Blaise fica surpresa ao saber que ele sabia das visitas. Ele fala a Blaise que aquela criança é sua irmã, mencionando como gostaria de apresentá-la formalmente a ela, mas ele sabe que ela se sente desconfortável perto dele, e não virá se ele estiver por lá. Blaise entende que Helena pensou que Hélios odiava, e como ela sempre parecia estar esperando que o pai olhasse para ela, ironicamente parece que Hélios também tem o mesmo pensamento que Helena. A criada pergunta se eles devem preparar um assento separado, mas ele responde que não quer forçar. Blaise se pergunta se talvez o mal-entendido deles esteja impedindo que se aproximem. Hélios não era muito afetuoso em seu primeiro encontro, mas ela sabe que ele é alguém que pode valorizar sua família. Agora, Helena ainda é tão jovem, então ela deve estar procurando afeto familiar. Não há mais detalhes, mas os dois ainda não passaram tempo juntos até agora. Ao contrário de sua vida anterior, eles poderiam ter sido uma família harmoniosa. Ela se pergunta se não há nada que possa fazer. Ela sabe que pode ser apenas para sua própria satisfação, mas ainda deseja ver os dois felizes um com o outro, mesmo quando ela se for Lord Hélios então avisa Had que está saindo para o trabalho. Ela pergunta se ele está se preparando para receber o terceiro príncipe imperial. Ele concorda, e menciona que ela deve cuidar de Blaise enquanto isso. Ela diz a ele para não se preocupar, pois enquanto ela estiver aqui, a jovem senhora estará segura. Ele sai, mencionando que espera que aquilo não tenha sido um blefe. Então Pere comenta que Lady Had mudou muito, até mais que em seus sonhos. Hadiet responde que aquela criança está fazendo mais que eles esperavam. A criada parece um pouco preocupada com a boneca, perguntando a Lady Had se estará mesmo tudo bem. Lady Had pergunta se ela fala da boneca que Helena trouxe, e menciona que aparentemente o mordomo de Helena decidiu agir quando o Lorde estava prestes a sair, e naquele momento, ela escondeu a energia da boneca por um tempo, para que Hélios não percebesse. Ela sabe que é apenas uma questão de tempo até o artefato causar uma explosão mágica. Lady Had diz à criada para não se preocupar, pois Blaise vai superar isso, porque se ela não superar, ela morrerá. Hélios está indo para o local onde a primeira das lendárias espadas seladas de Lavien está. Ele ouviu que aqueles que cobiçam a espada enfrentariam sua ansiedade e medo interno, sendo consumidos pela energia da espada demoníaca, e seriam preenchidos com loucura. Se não tivessem feito o acordo com o príncipe, ele não teria vindo a esse lugar para usar esta espada demoníaca para definir sua posição. Com isso o poder do terceiro príncipe pode ser capaz de subjugar Hélios. De repente, Hélios para, antes de olhar para trás se perguntando o que foi que ele sentiu. Ele sentiu uma magia desconhecida vindo da barreira do Palácio Oeste há 10 minutos atrás. No escritório do Duque Lavien, Helena diz ao mordomo que fez toda a sua lição de casa. Ele diz que ela fez bem e ela pergunta se pode sair agora. Ele sugere que façam um quiz para ver o entendimento da jovem senhora. Ela concorda e diz para ele lhe perguntar qualquer coisa. Ele menciona como os Lavens são conhecidos por nascer com enorme mana de geração em geração, e pergunta com que idade o caminho da mana de alguém se abre. Ela responde que o mais rápido é com 3 anos de idade e o mais tarde é com 8. Ele diz que está correto, e então pergunta o que acontecerá se a mana de um bebê recém-nascido se abrir anormalmente. Ela responde que a mana expandirá tanto quanto o bebê suportar, e pode pôr em risco a vida. Se o bebê sobreviver, usar magia será impossível para sempre. Ele diz um excelente a ela e menciona que disfarçar um artefato de amplificação de mana como um presente é um clássico método de assassinato contra as famílias de feiticeiros. Helena se pergunta o que significa disfarçar como um presente, quando ele responde que é como a boneca que ela deu ao bebê. Ela fica confusa antes dele mencionar que já faz 2 dias desde que a jovem senhora deu a boneca, então a mana deve estar lentamente despertando, então ele a parabeniza por ser a única herdeira de Lavien. No fim, ele diz a ela que isso é tudo pela jovem senhora, e ela fica horrorizada ao se perguntar se isso significa que Blaise morrerá por causa da boneca que deu a ela. De repente, o chão começa a tremer e uma criada entra correndo, dizendo que ela precisa evacuar, pois tem uma explosão no Palácio Oeste. Helena não consegue acreditar, e lágrimas caem de seus olhos. Ela pensa que o bebê não pode morrer por causa dela e corre em direção ao Palácio Oeste. Helena diz a si mesma que precisa salvar aquela criança. Blaise se pergunta o que está acontecendo, tudo está coberto de fumaça e ela não consegue ver nada. Ela se sente enjoada de repente, e seus ouvidos parecem que vão explodir. É doloroso, pois seu estômago parece torcido. Ela pensa em como acabou de sentir um pouco de felicidade nessa vida, e se pergunta se vai morrer sozinha assim também dessa vez. Ela começa a chorar assustada, e pede para alguém salvá-la. De repente, ela ouve alguém chamando o seu nome, e vê Hélios. Ele diz a ela que ela está segura agora e que o pai dela está aqui. Ela olha para ele por um momento antes de finalmente perceber que seu pai apareceu, e o abraça. Ela percebeu o quanto as palavras podem ser reconfortantes enquanto vivia nessa terceira vida. Eles saem do prédio, enquanto ela pensa que o prédio está completamente arruinado, e se pergunta o que diabos está acontecendo. Helena corre em direção ao prédio enquanto Blaise olha para trás e vê Helena horrorizada ao ver Hélios lá.
Ela a chama pelo pai. Hélios a olha preocupado, perguntando por que ela está ali. Helena fica com lágrimas nos olhos enquanto pensa que o pai está bravo porque ela colocou o bebê em perigo. Hélios diz a ela para sair dali primeiro, pois é perigoso. Mas ela começa a se desculpar, falando como deu a boneca para Blaise e o mordomo. Então Blaise percebe que tudo aconteceu por causa daquela boneca que o mordomo deu a ela. Ela não consegue acreditar que ele fez uma criança fazer algo assim. Helena começa a chorar enquanto se desculpa e menciona que achou a boneca bonita, e apenas queria dá-la ao bebê. Blaise sabe que não é culpa de Helena, afinal que erro pode cometer uma criança pequena que precisa do amor de sua família? Ela quer dizer que está tudo bem, quando Hélios se aproxima de Helena, e a tranquiliza que não é culpa dela. Ele menciona que não vai ficar bravo com ela, e como o pai dela está sempre ao lado dela e Blaise também sempre estará segura, então ela não deve chorar. Helena pergunta se ela ainda é filha dele, o que ele responde que é claro, e estende as mãos para ela. Ele chama seu nome completo, Helena von Lavien, e diz para ela vir para o lado dele. Ela o encara por um momento, antes de abraçá-lo apertado. Ele menciona como a situação é infeliz, mas ainda diz que o bebê aqui é sua irmãzinha, e o nome dela é Blaise, sentindo muito por apresentar as duas apenas agora. Helena fica vermelha ao escutar o nome da bebê, e depois chama animada por Blaise, enquanto ela diz que seu nome é Helena, e que ela é sua irmã. Blaise fica vermelha, percebendo que então é assim que era a sensação. Ela pensa que como sempre foi negligenciada por sua família, ela ousou desistir ser amada por eles. Mas essas pessoas parecem que a tratarão como se ela fizesse mesmo parte de sua família. Se ela decidir ser ambiciosa nessa vida, ela deseja viver feliz com eles, enquanto pensa que finalmente encontrou sua família. Alguns dias depois do incidente explosão, a restauração da barreira do Palácio Oeste foi mais rápida que o esperado. Depois de se livrar do mordomo, Helena finalmente se libertou de seu abuso mental. Além disso, quando Hélios vem encontrar Blaise junto com sua filha, Blaise percebe uma família Lavien harmoniosa, e junto com eles, algo que chama a atenção de Blaise. Blaise fica irritada enquanto pergunta o que diabos é aquilo. A criatura responde a Mana, então Blaise se pergunta se tinha algo como aquilo no romance original. Blaise ainda acha inacreditável, e se pergunta se isso era efeito da explosão de Mana. Agora que ela pensa sobre isso, ela e seu pai ouviram a risada de um bebê depois da explosão. Não parece perigoso, e sua conclusão sobre esse ser não identificado é que só ela pode vê-lo. Uma segunda coisa é que pode ler sua mente, e uma terceira coisa é que ela cuida dela. Pensando em tudo isso junto, ela não acha que aquilo lhe causará algum mal. Então ela o nomeia de Claude, e menciona que se ele continuar lhe seguindo, é normal lhe dar um nome. Claude fica muito animado por ter recebido um nome, mencionando que ele é Claude e gosta de Blaise. As coisas que ela pode fazer com seu corpo são limitadas, mas se ela tiver Claude, ela se pergunta se ele pode ajudá-la com o seu futuro plano. A partir de agora, não se trata mais apenas de ter uma boa vida para si mesma, mas também de evitar a queda dos Lavien. Essa é sua primeira família, e em vez de perdê-la sem fazer nada, ela espera poder protegê-la. É por isso que ela tem que mudar a história original. Primeiro, ela precisa fazer com que Helena não seja atraída pelos protagonistas. Ela pensa que a Helena do presente pode não fazer isso, mas no original, o protagonista principal a intimidava porque sabia que ela gostava dele. Em seguida, ela precisa construir conexões para proteger Lavien de qualquer um que queira prejudicá-los, e ela sabe que esse é o privilégio de conhecer o futuro. Mesmo 20 anos antes do início do romance original, as mentes desenvolvidas, as tendências e todos os personagens ocultos podem ser usados. Não importa quem seja o personagem, se for para proteger essa casa, ela fará qualquer coisa. E a sua prioridade é encontrar aquilo no quarto do mordomo. Ela pergunta a Claude se ele pode levá-la a algum lugar. Enquanto isso, Hélios menciona que a boneca era um artefato de amplificação mágica disfarçado. Mas ele não sentiu nada quando veio abençoar o quarto, e menciona que esconder a energia da boneca é definitivamente obra dela. Ele se vira, e pergunta se Lady Had não tem nada a dizer. Ela se desculpa antes dele mencionar que não quer um simples pedido de desculpas. Ele continua, dizendo que ela quem disse que protegeria Blaise, mas assim que ele se ausentou, ela colocou Blaise em perigo. Se não fosse pela energia oculta do coelho, isso não teria acontecido. Então ele pergunta como ele pode confiar nela agora. Had pensa em como era algo inevitável, quando de repente fala que logo o Rei Demônio despertará. Isso deixa Hélios atordoado, perguntando o que ela quis dizer com isso. Ela menciona que para competir com o Rei Demônio, a mana de Blaise precisava ser despertada rapidamente. Mas ele diz que nada está confirmado ainda, e que o oráculo ainda não chegou. Ele fica horrorizado, e diz a ela que mesmo que ela vá fazer isso, ela deve pelo menos conversar com ele antes. Ela pergunta se ele teria dado permissão se ela tivesse conversado com ele antes, e diz para ele não agir como uma criança mimada. A família real e as 4 famílias ducais são necessárias para conter o Rei Demônio.
Ela acredita que ele sabe disso melhor que ninguém, já que Lavien é o inimigo natural do Rei Demônio. Ela diz a ele que ele também deve ajudar a jovem senhora, e que esse é o papel dado a eles. Então o atendente entra na sala de repente, e menciona que tem um problema. Parece que Agir, o mordomo de Helena, fugiu. Enquanto isso, o homem menciona que parece que a guarda de Lavien está mais rigorosa que antes, e para sair, ele nota que até usou o poder daquela pessoa. Uma voz ameaçadora então pergunta sobre o que ele fez. E Agir tenta se desculpar, mas o homem sentado diz para ele se comportar até que ele o chame. Ed olha para a pintura de Shersa, e menciona que a filha dela é resistente, mencionando que ela puxou ao pai. Ele se pergunta se o nome dela era Blaise, achando engraçado o nome se referir a bênção. Ela não liga que bobagem Agir tenha falado, mas sabe que a explosão de mana foi uma verdade óbvia. Mesmo assim, ele ouviu que ela sobreviveu à explosão. Ele sabe que subestimou ela, já que nunca pensou que ela sobreviveria àquele acidente. Ele sabe que mesmo com apenas um pouco do poder de sua família, ela poderia atrapalhar seus futuros planos. Ed continua, lembrando que na mesma época em que aquilo estava prestes a acordar, a criança nasceu em Lavien, mencionando como verão se ela é realmente sua inimiga natural ou não, já que o novo oráculo chegará em breve, e ele mal pode esperar por isso. Do outro lado, no quarto do ex-mordomo, Blaise pensa em como ele escondeu aquilo bem, mas finalmente encontrou o cartão secreto de Ed da Guilda de Informações. No original, essa guilda caiu na tentação de Enrich e vivendo debaixo de seus pés. Quando o grupo estava à beira da destruição, eles encontraram a protagonista e foram salvos. Ela também sabe que eles se especializam em informações, o que será bem útil no futuro. Ela pensa que assim que puder andar e falar, então irá com tudo. A criança decide crescer determinada como uma abelha para proteger Lavien. Depois de tomar sua decisão, ela cresceu à medida que o tempo voava. 7 anos depois, Blaise é informada de que a senhorita Helena chegou. Blaise fica animada, perguntando se aquilo era verdade. A história original de Amada por Todos é como um romance de harém reverso, onde um protagonista aparece, sendo compreensível que Helena fique com ciúmes da protagonista feminina. Vemos um homem se desculpar, e menciona que era apenas uma piada. Ele diz a ela que sua reação é divertida de assistir, e menciona que virá encontrá-la em breve. Outro homem aconselha a ter cuidado, e pergunta como ela pode ser ainda mais desastrada que ele, enquanto outro menciona que deseja estar com ela, pedindo para não deixá-lo. A protagonista feminina, Bella, se apaixona pelos belos protagonistas masculinos. Ela acorda e percebe que era um sonho. Ela percebe que não foi chamada de Blaise, mas sim de Bella. Ela acha estranho, e se pergunta se não deveriam chamar a protagonista da história pelo nome dela. Ela sente que algo está errado, quando alguém pergunta o que há com sua expressão. É Helena, que agora tem 13 anos. Blaise menciona que teve um pesadelo estranho, mas ver o rosto dela faz se sentir melhor. Sua mais velha responde que se estivesse em seu sonho, ela teria dado uma lição naqueles valentões. Blaise então agradece a Helena por confortá-la. Durante esses 7 anos, houve muitas mudanças. Primeiro, 2 dos 4 príncipes da família real foram mortos. Também houve conflitos acirrados entre o primeiro e o terceiro príncipe. Henri sucedeu o título Duque de Ed, e Fabian Gold, um nomeado protagonista original, nasceu. Blaise pergunta se Helena não está ocupada, mencionando que não precisa acompanhá-la todas as vezes. Mas Helena responde que está tudo bem pois ela gosta de estar com Blaise, antes de Helena perguntar se Blaise está entediada dela. Blaise responde que de jeito nenhum, pois isso não é verdade e ela quer estar com ela o tempo todo. Depois, as duas se despedem, e Blaise nota como tem se tornado uma luta, já que tudo parece estar sendo ajustado para se encaixar no mundo original. É por isso que seu plano é fazer apenas o que deve ser feito. Blaise levanta a mão e diz à sua professora que tem uma pergunta. Sua professora, a Condessa Lang, pergunta qual era a questão. Ela diz à professora como ouviu que a família de Blaise vem de uma linhagem de magos, então soube que a mana deles é extraordinária. Mas então ela questiona se essa forma da mana é diferente da mana normal. A professora responde que é um pouco diferente. A mana pode assumir uma forma, dizendo ser ajustada para comunicar intenções. Acredita-se que aqueles que podem vê-las são abençoados, e em outras palavras, são conhecidos como seres transcendentes. Mas o último transcendente confirmado foi há 1000 anos, então não tem como verificar a verdade disso. Blaise se pergunta se tinha algo assim na história original. Então a professora continua dizendo que o transcendente de 1000 anos atrás é dito ser o ancestral dos Lavien. Se diz que foi ele quem enfrentou o Rei Demônio, e é por isso que os Lavien são conhecidos como Lavien do Milagre, sendo o inimigo do Rei Demônio. A professora menciona que Blaise também é uma Lavien, então essa história também está conectada a ela. Ela pensa em um ser que pode se comunicar, e se pergunta se seria Claude. Em outro lugar, Eldia menciona que faz um tempo desde que eles conversaram um com o outro. Helios questiona se não é perigoso se encontrarem perto do palácio. Mas Eldia responde daí,
E menciona rumores de que Helios se aliou à família Ed, antes de dizer que era uma piada. Ele menciona que está apenas aqui para verificar Helios. Ele pergunta se Helios não esqueceu do acordo deles. Helios diz que dará a ele a espada demoníaca quando for a hora certa, mas claro, apenas se ele conseguir manter seu cargo até lá. Eldian diz que então ele assumirá que está feito. Eldian pergunta como foi o banquete de hoje, e se ele veio apenas para ver o que a nobreza estava tramando. Ele então pensa na frase os Lavien passarão a linhagem para a família Ed. Helios menciona que não tem certeza de quem espalhou esse boato, mas a intenção deles era bem óbvia. Mas honestamente, ele não se importa muito com qual criança sucederá os Lavien. Eldian pergunta se nesse caso ele apenas seguirá o plano deles. Helios pergunta se Eldian realmente acha que ele faria isso. Ele fala que começará a agir em breve, pois precisa mostrar a eles que ainda é forte como sempre. Helios então pergunta se essa é a resposta que Eldian queria ouvir. Eldian bate palmas e menciona como Helios é fabuloso, dizendo que ele realmente gosta dele. Helios sabe que ele ainda não hesita em usar as pessoas, mas parece um pouco mais relaxado que antes. Ele não gosta de como o príncipe faz o que quer, mas não pode fazer nada a respeito. Depois, um homem se aproxima de Helios, enquanto ele caminha e pergunta o que é Erocon de Cars, o ancião de Lavien. O homem menciona que ouviu dizer que Helios participou do banquete pela primeira vez depois de um tempo, e pergunta como estão os rumores em torno dos Lavien. Helios pergunta se é por isso que ele está aqui, antes de Cars declarar que tem trabalhado orgulhosamente como vassalo dos Lavien, mas ele não consegue entender por que Helios apenas observa enquanto a reputação da casa está sendo manchada. Ele então menciona como a senhorita Helena tem seu sangue misturado da família Ed, e com isso, ele duvida do futuro dos Lavien, por causa da falta de legitimidade com a segunda criança sendo uma filha ilegítimo. Ele explica que seu ponto é que eles são uma das 4 principais famílias, então não podem destruir o equilíbrio. Mas Helios sorri pensando em como Cars ficaria chocado ao descobrir sobre a mãe de Blaise. Helios diz a ele que entende seu ponto. Ele pergunta se Cars pretende mostrar que ainda está orgulhoso dos Lavien, o que Cars responde que sim. Helios então menciona que também teve o mesmo pensamento depois do banquete. Helios diz a Cars que sua próxima festa de aniversário será realizada publicamente, então ele deve se certificar de que está bem preparado. Acontece que o único no continente com o título de Grande Mago é Hélio von Lavien, o atual Duque de Lavien. Ele é visto como uma pessoa de mente fechada. Embora seja o chefe das 4 famílias ducais, ele raramente é visto, a menos que seja chamado pelo imperador. Um banquete oficial foi realizado apenas uma vez desde sua sucessão ao ducado. Risoli então pensa em como um cara como esse usaria seu primeiro banquete para mostrar seu amor paternal por suas filhas, o que é mais emocionante que ele pensava. Enquanto ele está feliz em conhecer sua fraqueza, se a filha de Helios se tornar sua esposa, Lavien e o grande mago não terão escolha a não ser apoiá-lo. Risoli informa a seu pai que o Duque de Lavien está realizando um banquete de aniversário em público. O imperador do Império Lias, Lethal Shaenoa Lias, menciona que ouviu falar disso. Risoli menciona que se lhe for permitido, gostaria de participar como representante da família imperial, já que é o primeiro evento oficial do Duque. O imperador pergunta se Eldian não está disposto a ir. Eldian responde que Risoli falou primeiro, então ele cederá. Ouvindo a palavra ceder, Risoli fica irritado enquanto pensa o quanto ele é impudente. Mas o imperador permite que Risoli participe como representante da família imperial. Risoli pensa se ele será capaz de ficar relaxado assim depois de obter o apoio dos Lavien, querendo saber até onde eles vão. Depois de ouvir a história sobre o último transcendente de 1000 anos atrás e sendo uma Lavien, Blaise começou a investigar se isso seria útil para proteger sua família. O transcendente fala com a forma de Mana, e ela também descobre que eles têm sonhos de premonição. Depois de saber isso, ela começou a se perguntar se ela também tinha esse talento. Sendo uma Lavien, deveria ter pelo menos um desses benefícios. Ela pensa na forma da Mana e nas premonições, e agora que ela pensa sobre isso, ela tem tido sonhos estranhos ultimamente. Um cara de cabelos prateados e olhos azuis, um loiro de olhos dourados e um cara de cabelos pretos e olhos verdes. Ela sabe que eles são exatamente como os protagonistas originais. Mas ela pensa que talvez isso tenha acontecido porque ela sabe como os protagonistas se parecem. Ela ainda não tem certeza sobre isso, então ela vai deixar isso de lado. Ela entende que o que resta é a forma da Mana. Quando ela conheceu Cloud pela primeira vez, Cloud se apresentou como Mana. A forma da Mana assume uma forma para comunicar suas intenções, mas ela pensa que isso não é verdade nas circunstâncias atuais, se perguntando se não seria preciso se perguntar pessoalmente. Ela então chama por Cloud, e pergunta se ela é uma encarnação da Mana ou algo assim. Cloud menciona que ela é a forma da Mana de Blaise, dizendo que ela foi reconhecida por Cloud. Blaise fica chocada enquanto pensa como ela não pode acreditar nisso, e se pergunta se isso é mesmo real. Isso significa que talvez ela seja um ser transcendente nessa vida. As criadas se aproximam dela e perguntam no que sua senhora está pensando.
Ela se pergunta o que aconteceu, já que essas pessoas, que não saíram do Palácio Oeste nos últimos 7 anos. Ela pergunta como elas chegaram aqui, mencionando como Had geralmente não vai a lugares onde tem muitas pessoas. Mas ela responde que hoje é um dia especial, sendo dito que a senhorita Helena e o Duque chegarão ao salão de banquetes em breve. Uma delas menciona que vestiu a jovem senhora lindamente, então elas têm que manter isso até o final. Blaise percebe que hoje é o banquete de aniversário de seu pai, e também é a estreia social de sua irmã, mas ela não achava que seria numa escala tão grande. Lady Had pergunta se ela está nervosa, e diz para ela não se preocupar pois todos vão gostar dela. Mas Blaise pensa que Lady Had que não deveria se preocupar, já que ela desistiu de que as pessoas gostassem dela ou a vissem com bons olhos há muito tempo. Claro, com a proteção de seu pai, as duas herdeiras estão em bons termos entre si. Tirando vantagem da fofura de uma criança, sua posição na mansão também não é ruim, mas ela sabe que a opinião do lado de fora é diferente. Em uma sociedade onde filhos ilegítimos são menosprezados, sua posição está fadada a ser limitada. Na história original, a insatisfação com ela levou à desconfiança em Helena, a sucessora legítima, e as pessoas começaram a afirmar que Helena, que falhou em manifestar o poder de sua família, estava faltando em potencial. Eventualmente, as pessoas também começaram a dizer que ela não podia ser confiável, já que era da linhagem dos EDS. Está claro para Blaise que esse tipo de olhar externo colocará em risco sua posição em algum momento. Provavelmente é por isso que o pai delas organizou esse banquete. Hélios e Helena se aproximam dela. A garota menciona que eles também estão muito elegantes. Helena diz que Blaise também está muito bonita hoje, e Hélios diz às duas que eles devem ir. Sua presença anunciada, e Blaise pensa que vai suportar todos os olhares dos outros se for pela paz de sua calorosa família. Pelo menos era o que ela pensava, mas as pessoas continuam falando sobre ela. Ela pensa em como já recebeu olhares assim muitas vezes em sua vida passada. Como há tantas pessoas, é inevitável que ela fique cansada. Harold pergunta se ela está muito cansada, mas ela responde que está tudo bem, pois se esse é o destino de uma figura importante, ela suportará. Surpreendendo o garoto com aquelas palavras. Blaise observa ao redor, e é claro, seu pai está ocupado. Ela então vê um menino intimidando Helena, e se apressa em aponta para ele, perguntando quem ele é. O menino pergunta se ela não é a filha ilegítima. Ele menciona que estava apenas usando purificação para curar a senhorita Helena. Ele se desculpa por esquecer de se apresentar. Ele se apresenta como Frei von Agenta. Ele menciona que é um Lavien da família Agenta, que possui o poder de cura melhor que a senhorita Helena. Ele se desculpa por sua imprudência, e menciona que é uma pena que uma Lavien direta, que obviamente pode usar a magia de cura, não seja permitida de usá-la. Blaise se pergunta se ele está dizendo que Helena não é digna de ser uma herdeira. O poder da família real e dos 4 duques se manifesta independentemente da linhagem direta ou da classe. Quando o poder de uma geração cresce a certo ponto, ele se reúne em uma pessoa. A possibilidade de um descendente direto ser um sucessor é alta, mas não são chances absolutas. Para a família Lavien, sua habilidade única é a magia de cura. Blaise ouviu que Helena ainda não é capaz de sua habilidade, mas não sabia que era ao ponto de não ser capaz de se curar. Frei diz a Helena para ela não se preocupar com a família, já que ela não pode usar sua habilidade. Felizmente, o poder da família pode aparecer fora da linhagem direta, como ele. Ele menciona a pessoa mais apropriada para herdar a posição de chefe da família, mas é interrompido por Blaise. Ela pensa que mesmo que ele seja jovem e não saiba muito, ela não pode mais suportar. Blaise diz a ele que ele acabou de cruzar uma linha. Mesmo que seja o banquete de aniversário de seu pai, também é um dia para fortalecer a solidariedade da família. Ela fala que ele a despreze. Uma pessoa que intimida alguém da linhagem direta da família, não é realmente uma pessoa que deve representar a família Lavien. Ela continua dizendo que suas ações apenas os fazem parecer tolos. Ela fica ainda mais furiosa ao adverti-lo, e questiona por que ele empurrou sua irmã. Ela pergunta se uma pessoa que está usando magia de cura deve machucar alguém, pedindo que ele se desculpe com Helena agora. Helena sorri antes de mencionar que Blaise está certa. Ela continua dizendo que, como sabem, a habilidade da família não é dada apenas aos descendentes diretos, e ele, de todas as pessoas, deveria saber disso. Ela fala que fazer uma declaração ousada sobre algo que ainda não está confirmado, apenas permite que outros olhem com mais desprezo para os Lavien. Ela diz a ele mais uma coisa, mencionando que esses são seus sentimentos pessoais, mas confessa que Blaise é sua única irmã. Mesmo deixando de lado a questão da linhagem direta dos Lavien, Helena diz a ele para se desculpar com Blaise por suas ações rudes. Blaise sabe que Helena nem mesmo gosta de se manifestar, mas por ela está se impondo. Ele parece constrangido, enquanto Blaise nota que pelo menos ele sabe o quanto seu comportamento é embaraçoso. Ela também sabe que falar sobre ser o sucessor não é comportamento adequado para uma criança, e provavelmente um dos adultos o fez fazer isso.
Ela pensa ainda que ter a qualificação significa ter uma habilidade, então ela deve pensar em construir os Lavien, e não destruí-los. Com isso, ela fala que entende que ele tem orgulho sendo um Lavien, mas suas ações não estão corretas. Ela diz que se ele realmente está pensando em nome da família, então deve se desculpar. Blaise imagina que se ele apenas se desculpar por suas reações, ele provavelmente se tornará uma pessoa melhor. Ele se desculpa e menciona que causou uma grande comoção. Helios se aproxima deles, notando como aparentemente essa situação foi resolvida. Ele chama por Helena e Blaise, dizendo que já sabia que se fossem elas, a situação terminaria bem. O garoto fica envergonhado ao ver Helios. Apesar da confusão, ele se desculpou, então pensa em agir como se nada tivesse acontecido. Helios fala que não chamará os pais do garoto agora, mas essas duas crianças são descendentes diretos do grande primeiro Lavien, e ao mesmo tempo, são suas filhas. Além disso, ele é o chefe da casa, então espera que os pais da criança estejam cientes. Helios então pergunta ao conde se ele está animado para o futuro de Lavien. Blaise fica confusa, antes de Corren concordar que o futuro dos Lavien é muito brilhante. O conde formalmente se apresenta como o ancião dos Lavien, Conde Cars Corren. Ele menciona que conheceu a senhorita Helena quando ela era muito jovem, e agora ela se tornou uma Lavien orgulhosa. Ele admirou a maneira como ela resolveu a situação e trouxe orgulho à família. Mas Helena diz que estava apenas fazendo o seu trabalho. Ele também fala com Blaise, quem ele está conhecendo pela primeira vez, dizendo que embora jovem, ela manteve seu orgulho e também representou bem os Lavien. O homem pensa sobre si mesmo, já que tinha um preconceito em sua mente por ela ser uma criança ilegítima. Acima de tudo, uma mudança foi trazida pelas crianças dos Lavien e o Duque. O homem diz a Blaise que espera que eles continuem a se encontrar, com Blaise se irritando um pouco com o velho. Helios diz a elas que caso haja um problema dentro da família e ele não esteja lá, elas devem pedir ajuda ao conde. Ele diz isso especialmente para Blaise, que responde com um ok, antes de perceber o que ele disse e perguntar por que seu pai sempre pensa isso dela. Então, a presença do príncipe herdeiro, Risoli Shailias, é anunciada. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Bomba de Mana.